Bom dia, irmãos. Eu penso que todos estão-me a ouvir e estão-me a ouvir bem. É um prazer estar aqui com vocês esta manhã, na casa do Senhor. Eu desejo a todos um bom sábado e àqueles também que nos visitam. Não sei se vocês conhecem Steve Jobs, o famoso presidente da Apple, dos smartphones, que tem uma maçã. Este foi o homem que teve a ideia dos telemóveis que nós usamos hoje, que nós teclamos com os nossos dedos e andamos horas e horas para trás e para frente com o dedo, fizemos quilómetros com os dedos. Foi esse homem. Mas neste momento que eu estou a falar, que ele estava a falar, já foi nos últimos dias da sua vida, e ele dizia: eu estou aqui no hospital, numa cama, nem sequer me consigo mover. Mas eu na minha vida, eu tive tudo. Tive fama, tive sucesso, tive aplausos, ganhei tanto dinheiro. Fui o presidente de uma das maiores companhias do mundo. Mas esse dinheiro que eu ganhei, não consigo comprar a minha saúde, nem a minha vida. É que ele fazia muitas perguntas na sua mente. E eu esta manhã queria que nós também refletíssemos um pouco e fizéssemos perguntas. E a pergunta que eu quero fazer esta manhã é a seguinte: o que você acha de Jesus Cristo? Essa é a resposta mais importante que você terá que dar um dia. Se você pensar que ele é apenas um homem e é simplesmente só isso, então um dia você ficará muito chocado com essa pessoa que é chamada de Jesus Cristo. Muitas pessoas acreditam em Deus e dirão que sim, que acreditam, mas Jesus é uma história totalmente diferente. Ele é apenas um daqueles profetas ou professor que vagavam pelo mundo de sua época, que falavam sobre outras coisas que podem interessar e que curavam algumas pessoas por aí adiante. Mas Jesus não é tão importante. Mas é assim que o mundo pensa, meus irmãos. E eu agora quero perguntar a você: o que você acha o que é Jesus? E o que pensa dele? Esta é a pergunta mais importante que você terá de fazer na sua vida. No Evangelho de João, ele nos deu uma imagem diferente de Jesus, relativamente a outro Evangelho. Muitas vezes as pessoas dirão: bem, eu acredito nisso ou acredito naquilo, mas a questão é: o que faz realmente você acreditar em Jesus Cristo? As pessoas acreditam em Deus, elas acreditam que existe um Deus, mas com Jesus é uma história totalmente diferente. E eu quero responder esta pergunta aqui e agora: quem nós achamos? Quem é Jesus Cristo? A resposta é clara para mim: Jesus Cristo é Deus. E para você? Haverá provavelmente alguém que dirá: bem, eu não acredito que ele seja Deus. Eu acredito que talvez ele seja um profeta. Mas eu digo, para mim ele é Deus. E eu quero mostrar que ele é Deus, porque toda a prova que precisamos está na palavra de Deus. E podemos ver isso no Evangelho de João. Jesus é tudo o que promete ser. Convido a todos a abrir em João, capítulo 1, e podemos ler vários versículos, mas eu vou limitar-me aos 5 primeiros versículos do Evangelho de João, porque ele responde a essa pergunta ao longo do Evangelho. Lembrando, estamos respondendo a pergunta: quem é ele é? Então diz-nos o seguinte, João, capítulo 1, versículos de 1 a 5, diz-nos o seguinte: no início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Quem é Jesus? Bem, eu quero que pensemos seriamente sobre isso, porque toda a eternidade depende do que você pensa sobre isso. Algumas pessoas dirão: bem, desde que eu acredito em Deus e tento viver uma vida suficientemente boa, isso deve ser suficiente. Mas isso não é o que a palavra de Deus nos ensina. Então eu quero pensar sobre isso nesta vida e responder à pergunta: quem é Jesus? E eu vou fazer 3 perguntas, que são legítimas, para nos ajudar a responder à pergunta: quem é Jesus Cristo? A primeira pergunta é: o que Jesus disse que Ele era? Eu vou usar as Escrituras para respondermos a isso e para nos lembrarmos. Vamos abrir as nossas Bíblias, se quiserem acompanhar, em João, capítulo 10, e no versículo 14, Jesus disse: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. E em segundo lugar, podemos ver em João capítulo 10, versículo 7, Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Continuando, João capítulo 10, versículo 9, Jesus disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E continuando, em João capítulo 12, versículo 45, Jesus disse: e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Em João capítulo 8, versículo 12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. No capítulo 14 de João e no versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, isso é o que Jesus disse sobre si mesmo. Todos estes versículos são citações de Jesus. Isto é o que ele disse de si mesmo. Lembrando, estamos questionando o que Jesus disse, quem era ele. E a segunda pergunta é se as suas ações são consistentes com as de Deus. Porque estamos tentando definir quem é esse Jesus. Vamos ver se as suas ações são coerentes com as de Deus. João, capítulo 8, versículo 29, ele disse: porque eu sempre faço as coisas que agradam ao Pai. Meus irmãos, ninguém pode dizer isso porque seria falso. Somente Jesus pode proferir e agir assim. O segundo versículo que eu quero que nós leamos encontra-se em João 10, 10. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Meus irmãos, isto é certamente coerente e consistente com quem Deus é. Vejam os milagres que Jesus realizou. Ele alimentou 5.000 pessoas e curou doentes, ressuscitou os mortos, andou sobre as águas. Pensem em todas essas coisas milagrosas que ele fez. E perguntam: quem é Jesus? Alguns responderão: certamente um milagreiro. Mas ele é mais do que isso, meus irmãos. A única coisa que ele despertou o ódio e a amargura absoluta dos fariseus em relação à sua pessoa foi quando ele disse, falando com eles, os pecados estão perdoados. Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Estamos falando sobre o que ele é. Isto é consistente com o que Deus faz e é.
Então, no capítulo 10, versículo 18, Jesus diz: ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de torná-la a receber. E isso é de novo consistente com quem Deus é. Sim, não tenho dúvidas disso. No capítulo 6 de João, versículo 38, Jesus disse o seguinte: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Podemos ver mais uma vez, claramente, as ações de Jesus são constantes e são coerentes com o Pai. Lembrando, novamente, estamos respondendo à pergunta: Jesus é Deus? Agora temos que admitir que sim, Ele é Deus. Ninguém poderia incorporar, viver tudo isso sem ser Deus. Ninguém. Terceira questão que eu quero que percebamos: qual era o relacionamento dele com Deus, o Pai? Relembrando, estamos falando sobre Jesus ser Deus. Então, qual era o seu relacionamento com Deus, o Pai? Vamos abrir as nossas Bíblias, se quiserem acompanhar, em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Capítulo 1, versículo 26. Quando ele disse: façamos o homem à nossa imagem. Quem somos nós? Certamente não são os anjos não são criadores, nem o diabo é. Façamos o homem à nossa imagem. Três pessoas da Trindade: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, constituem a divindade. Podemos ver essa relação também em João capítulo 10, versículo 30. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Ele disse, por exemplo, em João capítulo 8, versículo 19: se vós me conhecesseis, também conhecereis o meu Pai. E quando eu olho para o capítulo 14 de João, há vários versículos lá que eu quero que vejamos. Mas olhemos para o versículo 16 do capítulo 14. A partir do momento que Jesus disse: eu pedirei ao Pai que vos dará outro Consolador. Outro em grego é Paracletos, significa outro igual a Ele mesmo. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador para sempre. Neste versículo estão as três pessoas da Trindade. Então, quem é esse Deus? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E eu quero mostrar porque é que isto é tão importante. No momento em que Jesus diz, no verso 17 de João: esse é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, não o conhece, mas vós o conheceis. E também podemos ver, por exemplo, em João capítulo 1, versículo 1, a palavra Jesus era o Verbo. Ele estava no princípio com Deus. E as Escrituras diz: e o Verbo era Deus. E o testemunho de João é que Jesus era Deus. Em carne humana. Ele andou aqui na terra. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós podemos também ver aqui em João. O Espírito Santo virá depois da sua ressurreição, mas há três pessoas da Trindade aqui presentes. Agora eu quero mostrar para você porque é que isso é importante. Por exemplo, ele diz em João capítulo 1, versículo 3. Ele diz que foi o Criador com o Pai. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada que foi feito se fez. Então Jesus diz que foi Criador. Bem, espera um minuto. A Bíblia diz que Deus criou. Refere-se a Deus Pai, Deus Filho, a Deus Espírito Santo. E nós temos as três pessoas da Trindade. Como, por exemplo, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Temos aqui novamente a Trindade presente. Vejamos agora o que Paulo escreveu em Colossenses, capítulo 1 e versículo 14. Em que ele, falando de Jesus, em que temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, então ele diz: Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação,
porque nele foram criadas todas as coisas, tanto nos céus como na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, ou governantes, ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e nele todas as coisas subsistem. Então, o testemunho do Paulo é igual ao testemunho de João. E vemos aqui claramente Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, cada um trabalhando de maneira diferente. Em João, capítulo 6, versículo 38, Jesus diz: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Qual foi a vontade do Pai? Foi cumprir o plano da salvação, morrer na cruz por nós. No capítulo 14 de João, versículo 11, Jesus diz: crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. E no capítulo 5, versículo 36, ele diz: porque as obras que o meu Pai me deu para realizar, são as mesmas obras que eu faço, e testificam de mim que o Pai me enviou. E no capítulo 8, versículo 29, Jesus diz: porque eu faço sempre o que lhe agrada. Você não diria que tudo o que lemos acerca de Jesus é coerente e consistente como é ser Deus? Agora deixa-me mostrar porque é que isso é importante. Na mente do mundo existe um Deus. Nas nossas mentes sabemos que Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quando você fala com os seus amigos sobre Deus, eles dizem que acreditam em Deus. Em suas mentes, Deus está lá fora em algum lugar, mas Ele é tão distante, é tão estranho, tão imaginável, tão indescritível, que Ele é apenas um grande abismo espiritual. É algum tipo por aí, em algum lugar, eles prestam muito pouca atenção nele. Eles podem dizer que acreditam em Deus, então qual é o nome dele? Eu pergunto. E eles dirão: bem, não sei. Que tipo de Deus Ele é? Eles dirão: Ele é meu Deus. E agora observe isso. Ele é algo invisível lá fora, em algum lugar, em que eles acreditam e que eles não podem descrever. Ele é impessoal. Que eles oram a Ele, seja lá o que Ele seja, quando estão em apuros. Mas Ele está lá fora. E eles têm medo. Clamam a Deus. Se você perguntar a eles: acreditam em Deus? Eles vão dizer que sim. Eu acredito em Deus. E agora você pergunta: descreva-o. Bem, você sabe que não podemos descrever, mas eu acredito em Deus, dirão eles. Então, quando você pensa sobre o que o mundo pensa sobre o que é Deus, é uma espécie de um grande abismo espiritual. Em algum lugar, eles simplesmente não querem que isso seja pessoal o suficiente para que não tenham de prestar contas. Quando eu penso nas pessoas, por exemplo, que não acreditam em Jesus Cristo como seu Salvador, não acreditam que estão sujeitas a Ele, observe isso. Elas querem um Deus que seja impessoal, o suficiente para que possam pecar. E dirão: eu não me sinto mal com isso. Quando você elimina Jesus, você elimina o Espírito Santo. Você não pode ter um Deus verdadeiro sem o Filho, sem o Espírito. Então você pergunta: você acredita em Deus? Eles vão dizer sempre que sim. Você acredita em seu Filho? Eles ali vão torcer o nariz. Agora lembre-se que Jesus disse, e observe isso com atenção: eu e o Pai somos um. Se você não acredita que Jesus Cristo é Deus, você não acredita no Deus verdadeiro. Ou você acredita que Jesus Cristo é um mentiroso, e se ele é um mentiroso, então talvez Deus não exista. Se você não acredita no conceito bíblico e na verdade sobre Deus, você acaba ficando confuso. E assim é uma das razões pelas quais as pessoas não querem acreditar em Jesus. É que isso se torna muito pessoal. Existem muitos versículos que Jesus diz: eu e o Pai somos um. Se você me viu, viu o Pai. E eu pergunto: o que acontece com esse Deus nebuloso, indescritível, invisível lá fora, que esteve nos bastidores da sua vida, durante toda a sua vida? Agora você está se preparando para morrer e pensa:
que talvez encontre Deus. Meu amigo, é melhor você conhecer Jesus antes de morrer. Porque se o único Deus que você tem é esse Deus indescritível e não bíblico, então você não tem um Deus verdadeiro. E então eu quero que você pense sobre isso, porque ele disse que veio ao mundo. E ele responde a isso. Jesus veio ao mundo para que possamos ter vida e tê-la em abundância. Ele veio com um propósito específico. Você olha para toda a sua vida e agora olha para a vida de Jesus. O que há em Jesus que você não gosta? Veja, a maioria das pessoas quer um Deus que as acalme, que concorde com elas e não as repreenda. Que não as mantenha acordadas à noite e que simplesmente não interfira nos seus negócios. E que seja pessoal, conveniente e que o descrevam à sua maneira. E que os ajude a conseguir o que desejam na vida. Mas sem qualquer responsabilidade. Isso não é o que Deus é. Você pode ter um Deus, mas se Ele não for o Deus que responde ao que acabamos de ler na palavra, que é a palavra de Deus, você não tem um Deus verdadeiro. Quem é esse Deus que você acredita? Ele é real? Se Ele não é o Deus da Bíblia, Jesus Cristo, você não tem um Deus verdadeiro. Isso não passa de sua imaginação. Você diz, bem, todos aqueles outros milhões de pessoas no mundo também têm imaginação? Mas eu vou-te responder. A Bíblia deixou isso muito claro em João, que acabamos de ler. Que Deus é Filho, Pai e Espírito. Isto é o único Deus verdadeiro. E João escreveu um evangelho inspirado por Deus Todo-Poderoso para descrever para nós, tão intimamente, tão lindamente, que Jesus era como Ele é. Não há outra forma. E a única maneira de ter um relacionamento com Ele é começar pedindo que Ele perdoe os seus pecados e entregue a sua vida a Ele. Você tem que acreditar nele, contanto que você tenha o seu Deus pessoal aqui, que não mexe com a sua consciência, que não te incomoda quando você comete adultério ou vive em pecado e você está bêbado de todas as modernices tecnológicas e todas as coisas que acontecem na vida de uma pessoa, contando com isso que não te incomoda, e esse é o seu Deus. Mas eu vou-te dizer uma coisa. Vai haver morte. Vai haver julgamento. Você vai prestar contas e adivinha para quem? Jesus Cristo, Filho de Deus. Que tipo de relacionamento você tem com Jesus Cristo? Porque a palavra de Deus dá testemunho que Jesus Cristo andou em carne entre nós. Observe isto. Esta é a expressão impressionante do Santo Deus. Não foi suficiente para Ele dar a verdade através dos profetas, o que por si só bastava, não precisávamos de mais, mas mesmo assim, Ele enviou o seu Filho para colocar a verdade nos nossos corações. Para que ninguém tenha desculpa para não acreditar nele. Esse é o exemplo do incrível amor de Deus para conosco, porque Ele veio motivado por amor. Agora você diz, bem, eu não quero saber. Não sei se acho que Deus seja tão importante assim. Espere até você morrer. E a única pessoa que vai ser importante não é o seu médico. Ele não pode segurar nem mais um minuto. Não é a sua família. Você vai deixá-los. A única pessoa que se vai importar é Jesus Cristo. A única pessoa que se importará é Jesus. Porque só Ele pode perdoar os teus pecados, só Ele pode escrever o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Somente Ele pode levá-lo desta vida para o céu. Você pode ter tudo o que quiser no mundo, tudo que o mundo que acha que é fantástico. Pode possuir todo o poder, seja lá ele que for. Se você não tem Jesus, você está perdido. A não ser que nasça de novo. E tenha um relacionamento espiritual com Jesus. Quem é Deus? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus, uma pessoa da Trindade. Quando Ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, de quem é que Ele está falando? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não há nada
que você e eu precisamos que não esteja na palavra de Deus. Ele responde a todas as nossas perguntas que precisam de ser respondidas. Se uma pessoa não acredita em Jesus, mas tem um Deus, anotem e observem isso. Tem algo em Jesus que interfere no estilo de vida deles. Há algo em Jesus que incomoda a sua consciência deles. Há algo em Jesus que exige deles. Há algo que eles não querem dar. Há algo sobre Jesus que restringe o seu estilo de vida. Então eles decidem dizer, eu acredito em Deus, mas não me peça para o definir. Não me peça para o descrever. Não é da sua conta. Eu acredito em Deus. Você tem o seu Deus e eu tenho o meu Deus. Eu quero lhe dizer, você morrerá com o seu Deus se não se arrepender por ter rejeitado Jesus Cristo como seu Salvador. Ele é o único Salvador. Agora vamos pensar em algo por um momento, porque à luz de tudo isso, suponha que Jesus não seja Deus. Então não temos a garantia da vida após a morte. Só temos isso pela ressurreição de Jesus Cristo. É a nossa incrível garantia de vida após a morte e de que experimentaremos a ressurreição. Então, quando as pessoas não acreditam em Jesus, eu faço a pergunta, o que você vai fazer quando morrer? Onde é que você vai? O que vai acontecer com você? Alguns dirão, eu vou simplesmente desaparecer. Você não vai desaparecer. Não pode. O que acontece quando você morre? Eles dirão, bem, eu não sei. Você não acha que é muito importante descobrir o que deve fazer? Está designado um homem morrer uma vez. Depois disso, haverá um julgamento. Você deveria saber o que vai acontecer. Você não precisa saber todos os detalhes. O que você precisa saber é isto. Deus prometeu a vida eterna para aqueles que confiassem em Jesus, nosso Salvador. Ouça, se Jesus Cristo não é Deus, estamos todos desamparados nesta vida. Mas se é Deus, tudo o que Ele disse e fez resultou no perdão dos nossos pecados, no dom da vida eterna. Agora, se alguém nos perguntar quem é Deus, nós temos a resposta. Deus é Jesus, Deus Pai, Deus Espírito Santo, 3 pessoas da Trindade. Se você não tem Jesus, o que você tem? Você diz, eu tenho o meu Deus. E eu pergunto, descreva o seu Deus para mim. E eles dirão, como eu vou fazer isso? Eu vou dizer como é que vocês descrevem. Você descreve a maneira que se adapta ao que você deseja, ao que você espera, mas você não pode descrever pelos fatos, pela verdade. Seu Deus é um Deus falso. Seu Deus é um Deus vazio. Se o Deus não é o Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Senhor, nosso Deus, então não é um Deus verdadeiro. Você pode negar a verdade de tudo o que dissemos é verdade. E a questão é o que você fará com a verdade. Você tem 2 opções. Negar ou aceitar o que ouviu e se arrepender por toda a eternidade. Aceitar que Deus é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Esta é a verdade suprema. Amém.